Vamos dar parabéns para todos os aniversariantes, que a nossa lista tá extensa. Tu sabe quantas pessoas tem? Uma. Yasmin Brunet, parabéns pra você, meu anjo. Mentira! Felicidades, viu? Gente, eu tô escapando dos cantores diariamente. Eu tô com uma sorte, né? Parabéns, Yasmin, sua linda. Um beijo enorme pra você. Aproveita seu dia. Gente, vamos lá, vamos pra esse Pelo assunto. jeito é só seu, né? Vamos pra esse papo aí. Quero saber olha, a sua opinião. pesadão. Lembrando, no Até começo vou pegar do meu celular programa... também pra acompanhar. No começo do programa, a gente pediu para que você interagisse com a gente. A gente quer que você nos diga. Opinião aqui não vai vir da gente hoje, tá? Vai vir de você. Na verdade, na maioria dos dias nunca sai da gente. O Gabi dá os fatos e você comenta. Baseado no que você se informou, no que você viu na mídia. Ontem tivemos aí várias declarações bombásticas. Entrevista com Cabrini. Vídeo sendo solto aí na web para todo mundo ver. O que você acha, o seu veredito até então, sobre o caso Neymar? Vamos falar, gente, ó, bom, a história toda começou logo no começo da tarde, quando um trecho, né, um trecho do vídeo vazou para alguns veículos de comunicação. Só existe aquele pedaço o que de foi poucos vazado, segundos que vazou? Sim. Tá. É aquele vídeo que vocês viram na maior parte dos telejornais que pegam, né, a nossa programação aí do fim de tarde, começo da noite, mostrando a suposta agressão que o Neymar teria cometido contra a Nájila, né? Nájila é o nome da moça, deixa eu pegar isso. Nájila Trindade. Aí a gente tem um recorte. No vídeo, gente, dá pra ver que o Neymar chega a dar um chute na cara dela. No vídeo dá pra ver o pé na cara dela. Sim, aí mas está. É uma defesa. Aí está. Parece então, ser uma defesa do ataque. Isso parece... no print é um chute, mas no vídeo... Exato, parece ser uma defesa porque eles estão na cama, no vídeo dá pra ver. Eles estão na cama, eles se deitam, tal, rola uma conversa e aí ela dá um grito e dá um tapa nele e aí ele pega e acaba levantando a perna e colocando o pé na cara dela. Tem gente que aponta isso como uma defesa, tem gente que aponta isso como agressão. A gente não vai falar aqui o que é. No vídeo, assim, exato. No vídeo dá muito a entender de que ele... No print não, parece, nossa, ele deu uma pesada na cara dela. No vídeo dá muito a entender que ele tomou um tapa antes, depois ele fala que não gostou daquilo, não curto isso e tal, e ela continua batendo nele. Aí ele foi levantar da cama e deu esse impulso. Me pareceu um impulso para levantar da cama, né? Exato. Como ainda nada... não teve nenhum laudo oficial, nenhuma leitura oficial da justiça a respeito desse vídeo. É por isso que eu tô fazendo um comentário dessa maneira, tá, gente? Então, assim, é muito... Desculpa, diretora, então, só refazendo aqui. O que eu falei foi... A gente viu o pé na cara dela, sim, né? É o que mostra o vídeo. Só que existe esse ponto também, que é a reação após uma agressão. A justiça vai fazer a sua interpretação em relação a esse caso, a esse vídeo, tá? E aí, depois que esse vídeo começou a circular nos programas de televisão, nas correntes do WhatsApp, muita gente começou a manifestar a sua opinião, né? Foi ela que armou essa situação e tudo mais. Dá pra ver que realmente foi uma situação armada, porque a gente tem uma câmera escondida. Tem uma câmera escondida, né? Filmando, né? Exato, isso já mostra muita coisa. Exato, então assim... O pessoal já começou a falar, cara, essa menina já estava mal intencionada desde o começo. Porque como assim? Ela leva o cara pro quarto do hotel, já liga a câmera e tudo mais, e começa a filmar e provoca essa situação. Foram os comentários que rolaram ontem na internet, né? Só que, depois, quando ela deu a entrevista para o Roberto Cabrini, algumas coisas mudaram um pouco a percepção por parte de alguns telespectadores. Por quê? Esse vídeo aí, segundo ela, foi gravado no dia 16 de maio. E as agressões às quais ela se refere no processo foram feitas no dia 15 de maio. Então, assim, ela pegou, na entrevista para o Roberto Cabrini, ela falou, relatou o caso e tudo mais. E aí, na hora que ela se deu conta do que supostamente aconteceu, ela falou, gente, eu fui estuprada, eu fui agredida. Se eu chegar em algum lugar e simplesmente falar da minha boca o que aconteceu, ninguém vai acreditar em mim, eu preciso de uma prova. E aí foi quando ela decidiu chamar o Neymar novamente para ir ao hotel onde ela estava hospedada. E aí ela colocou a câmera para gravar, para tentar ter alguma prova, algum material que ajudasse ela nesse processo, tá? Agora vamos falar da entrevista. Vamos falar da entrevista que ela deu pro Cabrini. Que também ontem eu li muitos comentários
E é até bom a gente pontuar aqui, né, o que é não estupro, o que a justiça entende como estupro ou não, né? Porque ontem os comentários que eu li na internet foram muito cabeludos. A galera falando assim, ela só foi pra lá pra tentar extorquir o Neymar. Ela foi pra lá porque ela é garota de programa. Ela foi pra lá porque ela tem uma dívida, ela tentou arrancar um dinheiro do Neymar pra pagar essas dívidas aqui no Brasil. Provado? Ela tem dívidas? Ela tem dívidas. Tem? Tem dívidas. Quase 30 mil reais em dívidas. Tá. E ainda tá sofrendo uma ação de despejo, né, aqui no Brasil. Tá. E aí, tudo bem, gente, por mais que ela tenha isso e tudo mais, até mesmo uma garota de programa, uma profissional do sexo, quando ela vira e fala para o seu cliente, olha, eu não quero, e o cliente fala, e o cliente ignora e mesmo assim comete o ato, isso é um estupro, né? Por mais que ela tenha viajado lá para a França para ter uma noite de amor, um ato sexual com o Neymar, se chegou na hora e ela não quis, e o Neymar foi, e isso pode ser interpretado como estupro. Não estou falando que foi isso que aconteceu. A gente está falando que é o relato da Nájila em entrevista ao Roberto Cabrini. Ela deixou isso muito claro. Ela falou o seguinte, chegou no dia 15, ela estava lá no hotel, tal, não sei o que, o Neymar foi, visitou ela. E aí eles começaram a fazer carícias, tal, não sei o que lá. E na hora do vamos ver, ela, queridinho, você trouxe preservativo? Ele, não. Ela, então não vai rolar nada. A gente vai ficar aqui só continuando nessa troca de carinhos. E aí foi o momento em que ela falou que ele ignorou esse pedido dela e cometeu o ato sexual. Fora isso, durante o ato, ela também relata que ele deu tapas muito violentos nela, principalmente na parte traseira, e ela pedia para parar porque estava machucando e ele ignorou. Nessa entrevista ela também falou que o Neymar estava alterado. Então assim, é tudo a visão dela, todo o lado dela dentro dessa entrevista. A gente não vai falar, não sabe se isso é verdade ou não, a justiça que vai averiguar tudo isso. O que acontece? Esse vídeo que veio à tona, né, que foi gravado um dia depois e que ela fez para tentar ter alguma prova, sei lá, eu vou dar a minha opinião. Talvez não tenha validade nenhuma. Talvez não tenha validade nenhuma na justiça. Por quê? Pode ser. Dada a situação em que foi feita, pelo que a gente consegue ouvir nesse vídeo, a fala do Neymar, a fala dela, não prova a sequência, nada para ela. Exato, a sequência das cenas que a gente viu ali, isso não prova nada, porque aquelas cenas ali, né, do tapa, da defesa, do chute e tudo mais, aquilo não foi em relação ao caso em que ela relata no seu processo, mas ela tentou ter alguma prova dentro dessa história, né, para tentar, enfim, solidificar ainda mais o processo dela. Mas fica tão contraditório ela dizer que ele gosta dessas agressões durante o ato, né, porque a partir do momento que ela dá um tapa na cara dele e ele afirma que não gosta, acho que quando a pessoa gosta, vamos pensar numa situação em que as pessoas se batem nessa hora. Se a pessoa toma um tapa, vai dar outro, porque a pegada da pessoa é essa. Na hora ele falou, não, eu não curto isso. Como se aquilo fosse inédito para ele naquela situação com aquela pessoa. Me deu muito essa impressão, fazendo assim uma perícia um pouco mais minuciosa do começo do vídeo. Exato. Né? Por isso que fica muito, muito difícil acreditar na versão dela. Então, diante desse vídeo, sim. Né? Diante desse vídeo, sim. É muito complicado. Tanto Agora, que, o que assim, aconteceu antes, que não está gravado, como é que se prova o que aconteceu entre quatro paredes? É muito difícil para ambas as partes. Exato. O que vai acontecer ela vai fazer o exame de corpo de delito, né? Para, enfim, provar se realmente houve o ato em si, para ver também as marcas de agressão. Na verdade, ela já fez um exame desse com um médico particular. Então, assim, vai ser também investigada a idoneidade desse médico que fez, que entregou esse laudo, né? É um médico particular, né? É um médico particular, então. É um detalhe muito, muito, muito complicado, Mas né? tantos dias depois já não se consegue mais fazer corpo de delito nela. Olha, para esse tipo de situação, eu confesso que eu desconheço. Eu não sei, dependendo do tipo de agressão, os hematomas ficam no corpo durante muito tempo, né? E no laudo que ela apresentou, tem fotos das marcas das agressões, né? O que a Nájila fez questão de deixar muito claro na entrevista para o Cabrini é que em nenhum momento ela se aproximou do Neymar visando dinheiro.
nem visando exposição. Ela falou, olha, sim, eu tenho uma dívida, algumas dívidas, mas se eu estivesse me aproximando do Neymar somente por uma questão financeira, eu poderia simplesmente resolver isso sem causar todo esse escarcéu. Ela falou, eu teria maneiras mais fáceis de eu resolver a minha questão financeira. E ela não resolveu da maneira mais fácil, né? Então, ela está tentando usar isso como argumento para defender que ela não se aproximou do Neymar por interesse. Aí o pessoal fala, mas não foi ela que procurou ele pelo Instagram? Sim, foi. Assim como o Neymar é abordado diariamente, acredito eu, por milhares de mulheres que têm interesse nele. A Nájila foi só mais uma e deu sorte de ser notada pelo Neymar. E ela tinha interesse, tinha o desejo sexual de estar com ele, né? De ficar com o Neymar. Isso também não é uma prova contra a Nájila, né? Toda a conversa que foi exposta e tudo mais não é uma prova contra ela, porque ela tinha interesse, ela queria ficar com o Neymar, né? Ela falou, eu sou livre, sou desimpedida, eu posso fazer isso. Realmente pode. O Neymar arcou com todos os custos para a viagem da Nájila. Só que dentro da defesa dela, dentro do texto dela, chegou na hora, ela falou, não, sem camisinha, eu não quero. E segundo ela, foi a partir daí que rolaram as agressões e o estupro, tá? A gente tem opinião do público para compartilhar? Nossa, é o que não falta, gente. É o que não falta, vamos lá. Tem tantas, eu não consegui nem separar algumas, mas tem textos e textos. Mas assim, o que eu posso dizer de uma forma geral, vou pegar algumas aqui específicas, mas de uma forma geral, mesmo as pessoas que naturalmente ficam ao lado das mulheres em situações desse tipo, o famoso não é não, e é mesmo, a gente sabe disso, né? Mas mesmo as pessoas que naturalmente já tendem a ficar do lado da mulher, por ser o lado mais frágil numa situação dessas, etc., estão dizendo que o Neymar está sendo vítima de uma armação, e uma armação muito mal feita. Muito mal feita, porque tá muito difícil ela conseguir comprovar qualquer coisa com o que ela tem. Quanto mais ela mostra, nem sei se foi ela que mostrou esse vídeo, acho que não, né? Então, não foi ela. Segundo ela, não foi ela que vazou. Se foi ela que fez? Segundo ela, não foi ela que vazou. Isso já foi apresentado como prova, né? E dentro da justiça, vamos supor, se eu entrego uma prova para o juiz que vai julgar, né, e tudo mais, a defesa, né? A defesa do réu, no caso, a defesa do acusado, que é o Neymar, ele tem acesso a essas provas. Então, a gente em nenhum momento vai poder acusar nem o Neymar e nem a Nájila, porque a gente não sabe de onde partiu o vazamento. Porque a partir do momento em que o processo foi aberto, a defesa do Neymar teve acesso a todo o processo de acusação, a todas as provas que ela apresentou. E isso inclui o vídeo também. Então, assim, não dá para saber. Assim, se ela mesma provocou o vazamento disso e isso for comprovado, na verdade a justiça está investigando agora também quem vazou esse vídeo, né? É mais um passo nesse processo de investigação. Quem vazou esse vídeo também vai poder ter o seu lado prejudicado nessa história. Se foi a Nájila, muito provavelmente a justiça vai desacreditar ainda mais o processo dela. Se for o Neymar que vazou uma prova, vazou esse vídeo, né? Os interlocutores do Neymar, o Neymar também pode se dar mal nessa história. Então, assim, só tá dando ruim para todo mundo nessa história. Só tá dando ruim para todo mundo. Porque por mais que o Neymar seja absolvido nessa história toda, olha o estrago. Olha o estrago na carreira dele. Diretora, repete, por favor, que eu não copiei. Eu vou comentar aqui mais uns comentários da galera aqui. Tem muita gente sentindo vergonha alheia. Algumas pessoas também dizendo que apesar de não simpatizar muito com o Neymar, por tudo que ele já deu de exemplo, né, negativo em termos de ser um atleta, enfim, né, as outras questões que a gente já comentou ao longo da vida dele, que mesmo não sendo fã do Neymar, estão dizendo que ele está sendo vítima de uma armação. Algumas poucas pessoas dizendo que para as pessoas não ficarem do lado desse macho, machinho, etc. Acho que as opiniões estão pendendo mais, pelo menos até então. Para o lado dele. E é engraçado como o jogo mudou, né? Porque há pouquíssimo tempo atrás, mesmo antes desse vídeo, antes da gente saber quem era a pessoa, a maioria, o coro maior estava a favor dela. Exato. De repente o jogo virou. Exato. Agora a maioria está a favor do Neymar diante dessas novas provas que foram colocadas. Sempre que o Neymar... Vamos esperar, porque todo dia está sendo frente, né? Agora todo dia é um assunto novo. Sempre que o Neymar é envolvido em alguma história, eu tendo a acreditar sempre no outro lado. Sempre, 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 sempre. Nesse caso, não é o que está acontecendo comigo neste momento. Por quê? Embora eu não simpatize com a figura dele,
eu tô com muita dó do que está acontecendo. Tá sendo Estou devastada com a vida dele. muita dó do que está acontecendo. Sim, né? já tem Já marcas tão que estão caindo fora. repensando. Aquela grande operadora de crédito e tudo mais. O Zidane também, ele estava meio que indo para o Real Madrid, já começou a repensar. A não quer mais Nike ele já no está time. revendo também, né? Que é a coisa. principal patrocinadora Um dele. tsunami na vida dele. Então, assim, gente, eu tendo sempre a acreditar na vítima, né? E tudo mais. Eu também não quero desacreditar tanto essa moça, a Nájila, porque, né, a gente não sabe o que de fato aconteceu. A gente não quer fazer cor aqui para de que essa menina seja uma golpista. Essa prova que a gente está vendo, esse vídeo que vazou, cara, não diz Dá a nada. entender. Não diz nada, assim, dá a entender que, na verdade, foi realmente uma armação. Porque se ela gravou, né, tá lá escondidinho, dá pra ver que, assim, isso não diz nada. Ela não diz quis uma nada. prova de alguma coisa. Exato, ela quis uma prova. Só que também a gente não pode ignorar o fato do que ela alega que aconteceu no dia anterior. Então, assim, nesse caso, eu acho que... eu não vou falar eu acho que... Eu fico com uma pena do Neymar por estar envolvido nessa situação, porque o estrago que isso vai causar na carreira dele é muito grande, só que eu também não quero desacreditar 100% a vítima, né? Até que se prove o contrário. Então, assim, estou completamente em cima do muro, em cima dessa situação. Completamente em cima do muro. Uma pergunta. Ele não pode processá-la baseado nesse vídeo também por agressão? Não. Porque ele está sendo agredido ali. Não, ele não e pode. se defender, não pode? Por enquanto não. Ele só vai poder processá-la em cima desse vídeo a partir do momento que for descoberto quem foi o autor, quem que vazou esse vídeo. Então, se foi ele mesmo que vazou, muito provavelmente ele também pode responder criminalmente por ter vazado esse vídeo. Porque ele está vazando uma das provas que ela teria arquivado no processo dela. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser vista. Muita coisa pra então, esse acontecer. processo não vai ser bolinho não, viu, gente? Não vai ser assim, semana que vem tá pronto. Vai demorar, porque tem muitos agravantes. Ainda tem a história do antigo advogado dela, que saiu, enfim, tem muita coisa. E respingou até na Globo essa história. Deu ruim lá na Globo. Olha. Deu ruim até pra Globo, que gente. aconteceu? Ontem o William Bonner precisou fazer uma pausa nas notícias do dia para ler um comunicado interno que tem a ver com essa história do Neymar. É mesmo? Sabe aquele repórter super conhecido, Mauro Naves? Sim. Maravilhoso, um baita de um querido, um Dos esportes, excelente né? profissional. Pois bem, foi suspenso na Globo. Por quê? Porque ele está envolvido nesse caso do Neymar. De que forma? Seguinte, gente, só para vocês terem uma noção, o Mauro Naves foi suspenso da cobertura da Copa América pela Globo. Ele que é um dos principais repórteres, um dos principais Sempre jornalistas foi. da área esportiva lá da Globo, Gente. tomou gancho da emissora porque foi descoberto que ele também estava envolvido nessa história. Como? A história foi a seguinte, o primeiro advogado lá da Nájila, ele entrou em contato com o Mauro Naves, pedindo o telefone do pai do Neymar. Tá. Como o Mauro Naves conhecia o advogado, a contrapartida foi a seguinte: tudo bem, eu te passo o contato, mas eu quero noticiar essa história em primeira mão assim que você tiver um desdobramento. Tá. Gente, isso é uma política, desculpa falar, mas é super normal e frequente no mercado de jornalismo. Óbvio que assim, o Mauro, ele... Sim, esse advogado pode ser considerado uma fonte do Mauro. Exatamente. O Mauro nada fez além de dar um número de telefone. Ele deu o número do telefone, simplesmente isso. Só que dentro do manual de ética da Globo, isso é visto de uma maneira antiética. Isso contraria as normas e diretrizes do jornalismo da Globo. Então, o William Bonner ontem fez uma pausa no Jornal Nacional e ele leu o seguinte comunicado, ó. O que ele falou? Mauro Naves é um excelente profissional com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo. Mas há evidências de que suas atitudes, neste caso, contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Ou seja, Mauro Naves, por conta desse escândalo todo, pode até perder o emprego dele na Globo, tá, gente? Dependendo do desdobramento dessa história. Gente! Existe aí uma série de fatores que eu fico bastante preocupado, porque é o seguinte, nós na condição de jornalistas, muitas vezes não,
a gente sempre preserva as nossas fontes, né? E esse advogado que começou a defender a Nájila, né, já é a segunda bola fora que ele dá no meio desse processo todo, né? A primeira foi a tentativa de extorsão, que é reportada, e a Nájila confirmou ontem na entrevista, que era algo que ela não queria que acontecesse, ela não queria dinheiro. E ele partiu para essa frente de tentar conseguir um acordo financeiro e abafar essa história. A justiça pode interpretar isso como uma tentativa de extorsão, tá, gente? E a segunda é, ele, em momento algum, deveria ter relatado que o Mauro Naves teria sido a fonte do telefone do pai do Neymar. Porque assim, tem que ter uma contrapartida nessa história, tem que ser uma via de mão dupla. O telefone do pai do Neymar, não é uma coisa difícil de conseguir. Qualquer pessoa minimamente inteligente consegue chegar até o pai do Neymar. Em rede social você encontra contatos das instituições, das associações, dos escritórios que representam o pai do Neymar. E quando é um assunto grave, isso chega ao conhecimento da pessoa. Então vamos supor, o advogado que estava defendendo a Nájila, ele deveria ter, sei lá, falado, olha, eu consegui através de rede social, abordei a empresa, na empresa me passaram o telefone dele, enfim, algum caminho desse, porque acabou expondo o jornalista dentro de uma tratativa que eles tinham acordado. Por que eu defendo o Mauro Naves nesse momento, gente? Porque esse tipo de situação é muito comum no meio jornalístico. Você acha que ele foi ingênuo? O Mauro? É. Não é ingênuo, Rê. Não, eu digo pelo seguinte, porque, por exemplo, se ele soubesse o conteúdo, se ele soubesse que é um advogado, por mais que fosse amigo dele, tivesse alguma relação, que vai abordar o pai do Neymar no suposto caso de estupro, em que o Neymar será acusado disso, é claro que ele teria noção do tamanho que isso ia ter e podia ser que ele nem passasse o telefone, não é? Então, não Será sei. que ele não estava sabendo Não do sei. conteúdo? Eu acho Não que foi ele não- ingênuo nesse sentido de não ter querido Eu acho saber? que ele não esperava, na verdade, tomar essa rasteira do advogado. Então. Eu não chamo isso de ingenuidade na nossa área, porque é uma prática muito comum. Bom, eu trabalhei lá no Estadão durante muitos anos, você sabe disso, e lá eu não trabalhava no noticiário de política. Mas os meus colegas que trabalhavam no noticiário de política, eles davam furos atrás de furos, porque eles tinham contato direto com pessoas envolvidas, eles têm contato com pessoas envolvidas diretamente nos escândalos. Então, vazamentos de informações, muitas das vezes, vêm de nomes grandes envolvidos dentro dos escândalos. Só que em nenhum momento a pessoa que está fornecendo aquela informação, aquele contato, em nenhum momento ela expõe o tipo de relação que existe entre a fonte. Até porque é um jogo de interesses. Sim. É um jogo de interesses. Foi uma troca, na verdade, Exatamente. né? Até como uma mercadoria. Mas nesse caso, bom... Diretora, você chegou a ver aquela notícia que eu passei pelo WhatsApp? Só pra gente dar uma continuidade que é, de hein? ontem. Ai, ai, ai. Gente, ontem Lá a gente vem. deu muita risada aqui com o pessoal lamentando a morte de Aline Riscado, não é? Luciana, né? Exato. Os atores da novela Topíssima lá fazendo campanha para descobrir quem matou a Luciana. Pois bem, a gente deu a notícia. E aí o que a Aline Riscado fez? Ela foi no Instagram dela e postou uma foto, falou: gente, tô viva! Tô viva! Menina, pera. O mais maravilhoso não acaba aí. Não foi isso. Vai além. Ela postando a foto, avisando que está viva, e mesmo assim as pessoas lamentando no Dando comentário da foto. pêsames, não. Uma pena que morreu tão cedo. Nossa, tão linda e tudo mais. Possível, Eu falei, gente. gente, não é Ninguém possível. lê. As pessoas não viram que essa foto foi postada agora. Por Que ela. é ela que tá falando, gente, estou viva. E as pessoas lá comentando. Que pena, tão linda, morrendo tão cedo. Ai, esse Brasil tá cada vez mais difícil de se viver. Gente do céu, vocês só podem estar fazendo zoeira. Culpa no Mercúrio retrógrado e 2019. Será que foi uma continuação da zoeira? Então não é zoeira. Porque zoeira never ends, Não é né? zoeira, não é zoeira mesmo. Não é zoeira mesmo. O pessoal tava Tem falando sério. Exato, Não é exato. possível, E quando a cara. gente sabe que são perfis de humor que estão lá tirando um sarro, tudo bem, a gente identifica. Mas foram vários comentários, eram de pessoas assim que... Cara, eu fui dar uma investigada, né, pra ver se são pessoas que fazem gracinha na internet. E definitivamente não são. Gente, sério, essa campanha da Record com os atores matou a Aline Riscado, mas ela segue viva, né? É um barato, é um barato. Gente, vamos ler mais? Vamos prestar atenção nas informações? Às vezes 2 linhas que a gente lê daquela foto, daquele post, já dá uma boa ideia do que tá querendo acontecer ali. Sim.
Ó, tem mais Muito uma bom. outra história muito surreal aqui que eu tenho que falar, senão o Matheus vai brigar comigo. O quê? Sabe quem vai participar daquele filme MIB, Homens de Preto? Ah, Sérgio Malandro. sério? Sérgio Malandro vai fazer uma participação. Não é pegadinha? Não é pegadinha. Não é Mentira, pegadinha. que o que legal. aconteceu? A produção do filme foi atrás de personagens muito conhecidos nos países onde essa franquia faz muito sucesso, para fazer pequenas pontas. Tá. Então não vai ser só o Sérgio Malandro, que é muito famoso aqui no Brasil, mas terão outras personalidades muito famosas em outros países que muito provavelmente a gente não vai reconhecer. Ok? A gente não vai reconhecer, mas o Sérgio Malandro a gente vai ver Por que lá. que eu tô rindo sem parar? Ah. Porque uma brincadeira que fizeram, acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo filme, que eles brincaram, falando que o Elvis, Michael Jackson, tava vivo ainda. Que o Elvis, ele não morreu, ele voltou pra casa. E eu acho que eles pegaram as pessoas que em cada país, assim, tipo, se algum brasileiro você achasse que é de outro planeta, você não ia botar o Sérgio Malandro nessa Com lista? certeza, gente. Ele é muito de outro planeta. Ele é muito de outro planeta, o Sérgio Malandro, gente. Mas enfim, Ele não é daqui. a gente não pode, ou melhor, a gente não tem mais detalhes sobre isso, porque por contrato o Sérgio Malandro teve que fechar a boca. Não pode falar nada. Tá. A única certeza que a gente tem é que ele vai atuar. Não, ele vai lá ter que em mandar um MIB. iê-iê, não. Certeza. Não, Não, é assim. por favor, certeza. gente. Amanhã a gente vai rodar o trailer, a gente Tem o mostra aqui pra trailer, vocês, amanhã tá? a gente põe, por favor. Ai, muito bom. Gente, então não percam, tá? Amanhã a gente volta com o trailer desse filme e muito mais. Obrigada, certeza. meu amor. Obrigado, meu amor. Sigam o Gabi no Instagram. @Gabi Perlini e a dona Regiane Tapias também. Regiane Tapias. Me ajuda a chegar nos 80 logo. Vai tô chegar. quase lá. Ajuda a gente. Likes. Surra de likes na Regiane, vai. Revista da Cidade volta amanhã. Muitos beijos pra vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente vai se estar Valeu, junto, gente. hein? Beijo, até.